que são os negócios sociais? Os negócios sociais são uma fusão do segundo e do terceiro setor a fim de criar impacto social no modelo sustentável. Então, basicamente, negócios sociais, essa é a definição básica aí. O empreendedor social, para a gente ter um negócio social, a gente tem alguém que se levanta e fala, eu vou, então, entrar nesse desafio, que não é só criar um business, mas um business que tenha um impacto, que pague a conta da minha organização ou daquele impacto que eu quero gerar no mundo. Então, as características de um empreendedor social. Ele pensa sempre no coletivo, ele produz bens e serviços para a comunidade, ele traz soluções para os problemas sociais, seu desempenho e o resultado é o impacto social. Ao contrário do que um business comum, aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui, parece meio arrogância, né? Às vezes dizer, meu negócio social e tal. A intenção aqui minha é só a gente explorar um pouquinho mais o conceito. Mas não há um certo ou errado, não tem um que é melhor que o outro. A gente precisa do business comum, porque muitos dos bens e serviços são os que a gente consome, e eles não são sociais, eles são empresas mesmo de negócios tradicionais. Então, ele também tem seu papel de importância e de fundamento, assim como hoje, né, a gente está aqui falando sobre esse tema que muitas vezes acha que é uma coisa, é muito nobre, é muito bacana, tem um impacto social, enfim. Então, fechando esse parênteses, não há melhor ou pior, certo ou errado, são só características diferentes. Então, para o empreendedor social, o desempenho que ele tem, ele não é medido pelo resultado financeiro, não é pelo balancete, não é pelos lucros e dividendos, mas sim pelo resultado social, pelo impacto social que seu negócio gera na região ou na região onde ele atua. E o empreendedor social ele resgata e promove pessoas em situação de risco. Então, pensando nesse coletivo, essas são algumas das características de empreendedor social. Quem começou esse conceito, eu esqueci de falar para passar os slides. Ele me deu um toque bom ali atrás e eu já esqueci. Pode passar para o quarto slide aí já. Então, quem começou esse conceito de negócios sociais foi Mohamed Yunus. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006. O Yunus ele é um economista e na década de 70 ele atua na região de Bangladesh e ele começou a fazer alguns testes, alguns experimentos, onde ele começou a pegar alguns mendigos mesmo, algumas pessoas em situação de extrema pobreza, e ele começou a fazer pequenos microcréditos e, de certa forma, direcionando microcréditos. Então, não era só um dinheiro que ele dava para a pessoa para que ela tivesse, sei lá, para que ela comprasse um prato de comida ou alguma coisa assim. Ele dava uma pequena porção de dinheiro ou de um produto para que essa pessoa revendesse e gerasse seu próprio recurso e pagasse o investimento que foi dado inicialmente. Então, desde a década de 70, ele começou a fazer algumas pequenas ações, alguns pequenos experimentos e testes para desenvolver esse modelo que hoje é bem conhecido como microcrédito. E aí, na década de 80, ele criou o Grameen Bank, que ele fez... que ele começou, então, a dar um pouco de escala, onde ele começou a estruturar esse conceito de microcrédito dentro de um negócio social. Então, tem uma história bacana que ele tem com a Danone, depois de alguns anos, a partir desse modelo, onde ele chegou no CEO da Danone por conta dos cursos que ele dava e a notoriedade que ele ganhou por conta desses pequenos aportes. E ele falou pro cara da Danone, assim, o cara veio apertar a mão dele, falar que muito legal o que ele estava fazendo, conta comigo. E aí ele falou assim, não, beleza, eu vou contar com você. A gente vai criar você está falando que você vende seu iogurte é muito gostoso. Então a gente vai criar um negócio em Bangladesh onde você não vai ganhar nada. Você vai colocar o teu produto à disposição como um microcrédito e eu só vou pagar o teu investimento. O dinheiro que você coloca, você vai no máximo pegar ele de volta sem ganhar um centavo. E aí o cara falou, beleza, vamos nessa. E aí foi por conta desse projeto que ele ganhou o Nobel da Paz, onde ele promoveu com as mulheres ali daquela região um empoderamento não só feminino, mas um empoderamento econômico, onde ele gerou um impacto positivo numa população que era extremamente pobre,
onde essas mulheres vendiam iogurte nas aldeias e através disso tinham sua margem de lucro e conseguiam sempre ir pagando as suas mercadorias com o passar do tempo. Hoje esse é um modelo bem disseminado. O Yunus o pessoal fala que ele é o guru dessa área dos negócios sociais. Então, no Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Tem um levantamento da Pipe Social que diz que a gente tem cerca de 580 negócios sociais, já tem 2 anos esse estudo, então provavelmente esse número já é um pouco mais alto, mas mostra o quanto ainda é também uma zona cinzenta. A gente ainda não consegue medir muito bem o tamanho desse mercado aí de players, né? Nesse mercado de negócios sociais. Também tem o Instituto Eclus, no Rio de Janeiro, que em 2017 abriu para uma aceleradora de negócios sociais e tinham 70 projetos voltados na área da cultura. E aí tem um outro dado bem interessante de 2013 que mostra que 20 a 30% das empresas que procuram os programas do Sebrae fazem parte desse perfil de negócios de impacto, negócios sociais. Isso mostra que a gente tem um crescimento bem bacana, a gente tem muita área para trabalhar, né, pensando nesse negócio onde gera um impacto, onde não é um negócio tradicional. Então, esse é o panorama dos negócios sociais. Eu estava conversando com o pessoal, com a Samara e com o Marcelo. Geralmente, quando a gente quando a gente fala dos negócios, tem uma coisa meio gourmet, assim, né? Se a gente for falar das startups, então, teve uma gourmetização disso, né? Um glamour em falar, né? Eu tenho uma startup. E até mesmo no BAN, eu estava falando para eles que a gente participou de um congresso no ano passado, e tinha uma ala desse congresso que defendia que BAN era só aqueles negócios que se inserem na janela 1040, que são os países de perseguição religiosa, os países fechados para o evangelho. Então, o BAN ele só é BAN de verdade quando ele está num contexto pioneiro ou num contexto de perseguição religiosa, porque ele meio que substitui aquela ação que é mais tradicional dos missionários. E a gente não concorda com isso, né? E achei legal que o tema que eles estão tratando aqui, a maneira que eles estão trazendo essa temática, ela é mais ampla, então, do que foi apresentado aqui, é o que a gente realmente acredita, o que eu também acredito. E quando a gente fala de negócios sociais, também há algumas radicalidades com esse tema, né? Onde fala que o próprio Yunus defende que um negócio, para ele ser social, ele tem que ter 100% de lucros devolvidos para o próprio negócio, para que isso gire mais e alcance mais pessoas. Então, não pode haver lucros e dividendos. Você pode ter um projeto social, um negócio social, e você define mais ou menos o que o Samara falou, né? Você define um salário e é isso. Você não tem lucros e dividendos. Há várias controvérsias, há várias teorias sobre sobre esse conceito, né? Então, como eu disse, é uma área cinzenta, não tem nenhum tipo de regulamentação, alguma coisa na lei que fale sobre o que é o negócio social, ou que realmente tenha que ter essa regra para ser um negócio social. Então, tem algumas divergências sobre esse tema. Eu, particularmente, acho que o negócio social, se ele gera impacto e ele gera recurso e, enfim, ele desenvolve de alguma forma alguma bandeira, alguma questão social, não tem por que ele não ser considerado um negócio social. Então, é o que eu acredito. Ao mesmo tempo, tem uma galera que fala que todo negócio é social porque gera emprego. Aí também não dá, né? Porque os coreanos lá que me empregavam, os caras, eu entendo que no tempo que eu trabalhei muito para deixar alguém mais rico, né? E essa era a melhor perspectiva que eu tinha, era de que, beleza, eu tô trabalhando para gerar mais emprego. É verdade que gera emprego, mas não é bem isso, né? Então, o negócio social, ele vai um pouquinho além, ele pensa no impacto que vai além de você empregar uma população e tudo mais. Então, negócios sociais é isso. Então, talvez você tenha alguma ideia, ou talvez a sua igreja, ou talvez você é envolvido com alguma organização que está passando por um momento difícil, como quase todas as organizações do terceiro setor, e você está pensando aí em como que eu posso gerar recursos a partir
daquilo que a gente já faz, a partir do expertise que a gente já tem. Na minha experiência recente, né, eu sou novo, então eu não sou nenhum guru aqui no assunto e é, longe de mim querer me colocar numa posição dos coaches, né, e tal. Não, muito pelo contrário, eu estou aqui compartilhando o que eu tenho aprendido nos últimos anos, tenho tido o privilégio de viver. Há 3 anos atrás, nossa Expresso Ação já foi uma organização de médio porte, né? Então a gente já teve 40 pessoas trabalhando em tempo integral, gente CLT, a gente tinha 4, 5 polos, né, em lugares diferentes, em cidades diferentes e atuando em diversas áreas. Então tinha um grupo de empresas, de pessoas que acreditavam e patrocinavam os nossos projetos diretamente. A gente, na nossa história, a gente nunca trabalhou com os recursos incentivados. A gente recentemente, exatamente por conta da crise, a gente também começou a ir para esse lado e a gente viu, já sabia dos desafios e tem vivido os desafios de trabalhar com lei de incentivo. Mas a gente já teve um porte bem bacana, a gente já teve um alcance muito grande nas nossas ações. E quando a crise começou a pintar no Brasil, os nossos patrocinadores começaram a diminuir seus aportes até o momento onde os nossos principais zeraram. E eu entrei exatamente nessa época onde os aportes estavam sendo reduzidos. E por conta da minha formação, aliás, eu trabalhava na LG, e no mesmo dia eu fui mandado embora em janeiro de 2016, e no mesmo dia que eu fui mandado embora, outras 200 pessoas foram mandadas embora. Então, foi o momento onde a gente sentiu, e não só eu, e não só aquelas pessoas, mas várias outras empresas fizeram demissões em massa. Então, foi quando a gente começou a sentir que a crise estava começando a pegar no Brasil. E aí, naquele momento, a gente tinha algumas iniciativas de captação de recursos do Expresso Ação. Eu já fazia parte da diretoria voluntária na época. E aí o Júnior me procurou e falou assim, vamos tentar escrever, tem algumas ideias, vamos tentar botar isso num papel e tentar viabilizar algumas dessas ideias, alguns desses projetos. Então, foi nesse conceito, nesse momento, né, nesse contexto que eu cheguei no Expresso Ação em tempo integral. E aí a gente começou a pensar, o que a gente tem de recurso, o que a gente tem de expertise, o que a gente aprendeu ao longo dos últimos 10 anos. A gente estava completando 10 anos naquele ano, 10 anos de direito, né, não como um movimento de jovens, quando começou há 20 anos atrás. Então, o que a gente consegue trazer de valor, de tudo isso que a gente aprendeu nos últimos anos, o que a gente pode trazer de valor para transformar isso numa proposta de venda mesmo. O que a gente pode oferecer para as pessoas de forma que a organização levante sustento, levante recursos a partir desse expertise que pode ajudar muita gente e que pode também ajudar a organização a manter os seus projetos de pé. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma ferramenta. Então, como eu disse, talvez você esteja pensando num projeto para a sua igreja, talvez você já tenha um projeto ativo e você precisa encontrar meios, ou você já tem algumas ideias do que você pode fazer para levantar recursos, ou para criar um negócio social, um negócio que entre nesse conceito de IBAN. Então, eu vou passar para vocês uma ferramenta que a gente usou e a gente usa sempre, que chama o Canvas da Ideia. Aqui eu vou botar só as perguntas, se vocês quiserem anotar, e depois vir um exercício para vocês. Então, é uma ferramenta de ideação. Ideação, nesse universo das startups, é a primeira fase de um negócio. Então, a startup é um negócio que está começando e ele tem a capacidade de escalabilidade. Ou seja, geralmente uma startup está ligada a alguma tecnologia, que é quando você consegue escalar de um usuário ou de um cliente para vários clientes do dia para a noite, se você injetar dinheiro, se você tiver uma estratégia bem definida. Então, a ideação é a primeira fase de uma startup. É quando você identifica um problema e você encontra uma possível solução. E a ideação é essa fase onde você vai desenvolver essa ideia. Essa solução, você vai estruturar ela e vai começar a testar para ver se isso é de fato uma solução para o problema e se de fato você tem depois um mercado e você vai começar a estudar a viabilidade. Mas a ideação é a primeira fase, é o primeiro passo de qualquer startup ou de qualquer negócio que vai começar, né?
Então, o conceito que eu vou apresentar para vocês, que é esse canvas da ideia, a gente puxou de um livro chamado Vai Lá e Faz, que é do Thiago Matos. Então, é um livro que eu recomendo muito, que fala muito sobre o paralelo da era industrial e da era digital. Então, como é empreender num momento onde a gente está migrando da era industrial e migrando, porque, assim, na verdade, a gente já está na área digital. Só que a nossa cabeça, os nossos processos, o nosso ensino, tudo que a gente faz está ligado à era industrial. Então, por exemplo, a indústria ela tem as linhas de produção, onde a primeira cadeia vai manipular a matéria-prima, a segunda vai fazer as alterações, a segunda e a terceira são mudanças dessa matéria-prima, e aí tem a terceira que vai embalar ou que vai testar, e depois tem o controle, enfim. Tudo tem, né, uma cadeia de processamento. E aí é engraçado, no livro ele até faz o paralelo com o próprio ensino. Então a gente tem lá a pré-escola, aí depois a gente tem o primeiro ano, o segundo ano. Então tudo que a gente faz, até mesmo dentro das empresas, e até mesmo em algumas startups, também é pensando nisso. O processo ele chega numa pessoa, depois ele passa para outra, para outra, e depois é entregue. Então, na era digital, isso já não faz mais sentido. Na era digital, a tecnologia, ela elimina muitos dos processos, ou então ela faz um zigue-zague. Ela começa aqui, vai para o final, depois vem para o meio. Então, como é empreender numa era onde é tudo contra a cultura? É completamente diferente daquilo que a gente está seguindo por meio que por instinto, ou porque foi assim que a gente sempre fez. Então, esse conceito é desse livro, Vai Lá e Faz, de Thiago Matos, recomendo. É um livro, ele é grosso, mas ele é muito fácil de ler, porque ele tem muita imagem, ele é bem diagramado. Então, vale a pena aí. Vai Lá e Faz, Thiago Matos. Não me lembro o nome da editora agora, mas é um livro bem fácil de encontrar. Então, vamos para o conceito. Pode passar o próximo aí? Então, eu vou passar uma lista de perguntas para você refletir sobre essa ideia ou sobre essa possibilidade. Você pode avaliar agora, você pode anotar. Se você quiser, depois da apresentação, posso mandar para vocês. Pode voltar uma. Não, é essa mesmo, desculpa. Então, vocês podem trabalhar em cima desse conceito depois. Então, a primeira pergunta que você precisa ter quando você está nesse momento de querer começar alguma coisa é o problema. Qual é o problema que você quer resolver? Então, um negócio, qualquer negócio que seja, ele se propõe a resolver um problema. O Rômulo falou aqui, né, de evidenciar o problema da pessoa. Então, no caso, a pessoa que não tem inglês, ela tem menos oportunidade de trabalho. Se ela for fazer um intercâmbio, alguma viagem, ela vai ter dificuldade e por aí vai. Então, o problema. Qual é o problema que você se propõe a resolver? Não adianta você criar uma solução para uma coisa que as pessoas não sentem, né? Não há essa demanda. Então, a primeira pergunta é essa. Desculpa. A segunda pergunta. Quem? Quem costuma ter esse tipo de problema? Isso aqui vai se definir depois no seu público-alvo. Na faculdade de marketing, essa é a primeira palavra o primeiro termo que a gente aprende é target ou público-alvo, que é para quem você se comunica, para quem você oferece o que você está oferecendo. Então, desse problema que você identificou, quem está passando por isso? Quem sofre com esse problema? E em que situação? É importante você saber também qual é o contexto em que a pessoa percebe que ela, de fato, tem um problema. Quando a gente fala, pode passar o próximo, quando a gente tenta entender quem é essa pessoa que a gente quer resolver, não sei se vocês vão conseguir ler ali. Obrigado, mano. Essa imagem aí é a pirâmide de Maslow. Acontece muito, e isso tem também a ver até com projetos sociais. Acontece muito de você querer oferecer uma solução, alguma coisa, um curso, algum recurso que você tenha de um voluntário ou de alguma expertise que você tem, você quer oferecer para uma pessoa, mas muitas vezes você não sabe qual é a demanda dessa pessoa, o que de fato ela está vivendo. Então, a pirâmide de Maslow, ela organiza essas demandas. Então,
Aqui na ponta, a gente tem ali onde está escrito water, pessoas que estão numa necessidade, uma necessidade básica, antes ainda ali, sobrevivência. Pessoas que estão preocupadas com tomar água e comer. Sobrevivência. E às vezes para essas pessoas tem um projeto que chega e quer oferecer um curso de capacitação, ou como, sei lá, como fazer um currículo. Para uma pessoa que está com fome e querendo tomar água. Ou então querendo passar um conceito de meio ambiente, de reciclagem, para uma pessoa que ainda que mora na favela, que assim, nem o banheiro, nem água sanitária, nem saneamento básico ela tem. Então é por isso que é importante num negócio social, se você propõe a resolver um problema da sociedade, você precisa estar bem definido quem é a pessoa que está de fato com esse problema e que tem consciência suficiente para aderir à solução que você está propondo. Então, a pirâmide de Maslow é um bom jeito de você entender esse quem, né? Como que você alcança de maneira assertiva a pessoa que você se propõe a resolver o problema. Próximo slide. A ideia. A ideia que você tem, aquilo que você está sonhando, pensando, você precisa explicar ela em 140 caracteres. Se você... É o próprio Thiago Matos que diz isso, Júnior? Ou tem alguém... Ele puxou isso de alguém, não me lembro agora. Tem alguém de TED, não é? Que fala isso. Se você não consegue explicar a sua ideia em 140 caracteres, ela é muito difícil. Ela é muito complicada. Nem você está entendendo bem o que é a sua solução. Então, sua ideia ela tem que estar clara o suficiente para que você consiga explicá-la em 140 caracteres. Então, esse é um exercício para você fazer. Toda vez que você pensar, vou fazer um projeto, vou abrir um negócio, vou começar um negócio diferente na minha igreja, vou fazer uma movimentação específica. Você vai chegar no porquê e como que você vai fazer isso. Então, você precisa explicar ela em 140 caracteres. Se você não conseguir, é porque ela provavelmente é muito difícil e vai ser muito mais difícil ainda você tirar ela do papel. Próximo. Grana. Então, se a gente está falando de negócio social, você precisa saber como que você vai monetizar, como que você vai ganhar dinheiro com isso, como que você vai pagar a conta, não só desse projeto, mas a sua própria conta. Né? A gente sabe que um negócio, ele toma bastante tempo, ele tem bastante esforço. Então, como que você vai gerar grana para você sobreviver e para fazer com que esse impacto, esse negócio aconteça? Então, como que você vai fazer para ganhar dinheiro com essa sua ideia e com essa solução? Notícia. Sua ideia trará alguma repercussão? O que você vai fazer que ninguém nunca fez? Como eu disse para vocês, quando a gente fala de terceiro setor, quando a gente fala de projetos sociais, a gente tem uma coisa muito, muito homogênea. É tudo muito parecido. É claro, acho que agora com essa cultura da inovação isso tem mudado bastante. Mas se você tem uma ideia, se você tem um projeto, esse projeto ele precisa se diferenciar de alguma forma. Tem um conceito também chamado de a teoria do oceano azul. Então, essa teoria ela diz que todos nós, ou quase todas as startups, quase todos os negócios, eles estão no chamado mar vermelho. Que sei lá, vou vou abrir uma padaria. Aliás, vou abrir uma farmácia, como o Júnior falou. Apesar de ser uma demanda, parece ser uma tendência forte aqui, você vai entrar no mar vermelho. Por quê? Quantas farmácias você tem aqui só no bairro? Mar vermelho, você está em um lugar onde está todo mundo disputando. E a teoria do oceano azul qual é a proposta de valor, qual é a diferença, o diferencial que vai fazer com que você saia desse oceano vermelho e vá para o oceano azul. Isso tem tudo a ver com inovação. O que é diferente do que você faz, o que é novidade, o que vai trazer notícia, que vai fazer com que o seu negócio, com que a sua ideia saia desse ambiente vermelho, desse mar vermelho e faça você navegar sozinho no oceano azul. Qual que é a diferença com os players que você tem? Então, geralmente um negócio, provavelmente você tem empresas concorrentes que fazem ou a mesma coisa que você ou uma coisa parecida. Então, que é o que a gente chama de produto substituto.
Ele propõe a fazer uma coisa muito parecida que você de uma outra forma. Então, o que, que faz você se diferenciar dessa pessoa? O que, que faz o seu projeto, a sua ideia, o seu negócio ser diferente dos outros? Então, essa é a notícia que vai gerar, tanto para a comunidade, quanto para a pessoa que tá sendo beneficiada e até mesmo para os seus concorrentes. Então, qual é a notícia que essa sua ideia, qual que é a notícia que seu projeto vai trazer, que tipo de repercussão vai dar por conta desse diferencial? Essa aqui é uma coisa que pega. Você. Por que você é a pessoa certa para colocar em prática essa ideia? É muito comum, mas muito comum, uma pessoa ter uma boa ideia, tem uma boa solução, mas ela não é a pessoa certa para fazer o negócio acontecer. Porque de repente ela não tem a formação certa, ela não tem o perfil certo, ela não tem uma coisa que é bem comum também chamada, né, nesse ambiente de empreendedorismo, que se fala que é resiliência, que é essa capacidade de se adaptar a situações adversas. Então você precisa fazer essa reflexão. Por que você é a pessoa certa para colocar em prática essa ideia? Essa semana eu sentei com um investidor de startups, um cara muito, muito legal, um cara que conhece muito desse mundo de negócios. Ele é sócio do fundador do iFood, da Movida, do Salesforce. É um cara, assim, muito grande no negócio. E a gente sentou com ele para apresentar a nossa startup, e ele se propôs a ser nosso mentor. E aí ele falou para a gente que para o investidor, para o cara que vai fazer os investimentos num negócio, numa startup, é, não, a ideia ela não é o que mais importa. Para o investidor se sentir seguro, ele precisa entender que o empreendedor, o fundador, é o cara certo. Porque é o cara que é organizado, é o cara que tem o conhecimento, é o cara que tem garra, que tem disciplina. O investidor ele vai se sentir independente da ideia. Se você conseguir mostrar um plano de negócio que pareça ser viável e você tem um cara por trás desse negócio que corresponde a essa expectativa, provavelmente ele vai investir no negócio. E aí ele até falou que tá cheio de dinheiro, tá sobrando dinheiro. A gente tem a noção, a gente fica pensando que não tem dinheiro, tá todo mundo atrás de investimento, todo mundo buscando patrocinador, e ele falou, ó, isso não é verdade. A gente tem instituições aí que colocam 3 milhões numa ideia qualquer e vai pro saco, porque a gente não tem bons founders, a gente não tem bons fundadores, a gente não tem muitas vezes bons empreendedores. Então o que ele garantiu pra gente, eu acho que um cara como tá na posição dele, sentando com tantos investidores e sendo um investidor que não investe em nenhuma startup com menos de 2 milhões de reais, o aporte mínimo dele de um negócio é 2 milhões de reais. Ele falou que dinheiro está sobrando. O que não tem é bons negócios com bons empreendedores. Então, talvez, espero que não, mas talvez você tenha uma boa ideia e talvez você não seja a pessoa para colocar em prática. Você pode fazer parte do time, você pode fazer parte dessa solução, mas talvez você precise de alguém para fazer com que isso aconteça. Então, essa é uma reflexão importante. Porque você é a pessoa certa para colocar essa ideia em prática. Próximo, impacto positivo. A sua ideia, o seu negócio, o seu projeto faz do mundo um lugar melhor? Qual é o impacto que o seu negócio, qual é o impacto que a sua ideia vai ter no mundo? Ela vai fazer esse mundo ser um lugar melhor? Essa é uma reflexão, se a gente está falando de negócio social. Eu acho que qualquer negócio hoje. Tem uma coisa interessante sobre isso. A gente tem vários estudos que falam um pouquinho sobre a geração millennium. A geração millennium é uma geração que são os mais novos, né? Agora é a geração que tem de 18 para baixo, se eu não me engano. É isso, Dudu? 18 para baixo, né? E é uma galera que tá ligado naturalmente ao propósito. Então não é um pessoal assim como nós, frutos da era industrial, que a gente vai fazer uma faculdade, vai buscar um lugar ao sol, entrando numa empresa e trabalhando que nem doido para ser gerente, para ser diretor, para ser, enfim, não é isso. Para eles não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de propósito. Então, vocês que talvez empreguem um dia esses millennials, provavelmente vão empregar ou vão lidar com eles em algum momento, vocês vão perceber que não adianta só dar um bom salário e bons benefícios.
esse cara ele precisa estar ligado a algum propósito. Então, hoje, até mesmo os negócios tradicionais vão precisar se adaptar aos millennials. Vai precisar criar algum tipo de identificação, algum tipo de propósito com o seu trabalho. Então, se a gente está falando aqui do negócio social, se o negócio tradicional vai ter que se adequar a isso, vocês imaginam os negócios sociais. Então, a sua ideia precisa fazer do mundo um lugar melhor. E, por fim, pode passar aí, começar. O que você precisa para começar? O Júnior falou disso aqui também ontem, né? O que você precisa para começar? Muitos dos casos você tem recurso, você tem gente que vai te ajudar a fazer, você tem o conhecimento, você já tem um plano de negócio e o que basta é só dar o primeiro passo. Ou talvez não, talvez você não saiba o que você precisa para começar. Então, se você não sabe, você precisa escrever o seu projeto e começar. Né? Como o livro propõe, vai lá e faz. Então, essa é a última pergunta desse que é chamado Canvas da Ideia. Então, mais uma vez, se você está pensando em começar alguma coisa, você está pensando em começar um projeto, um negócio, seja tradicional, seja social, você pode começar testando a sua ideia nesse Canvas. Se você passar por todas as perguntas, você tiver todas essas respostas bem definidas, e aí você vai para um próximo passo, que é de fato começar a fazer um protótipo da sua ideia. Você vai fazer alguns pilotos, você vai testar, talvez os primeiros você vai fazer de graça, você não vai vender. E aí, através desses cases, dessa experiência, aí sim você começa a vender, ou então você vai atrás de um investidor para que você tenha estrutura para começar a vender. Então é assim, esse é o ciclo que as startups passam. Então, a ideação, a validação e depois a tração, que é quando você começa a escalar o seu negócio. Então essa aqui é uma ferramenta para você que está nesse primeiro passo. E aí, por fim, eu quero encerrar falando um pouquinho sobre o nosso case, um dos nossos cases, uma das coisas que nós estamos fazendo. Nós fundamos há 2 anos o Em Ação, que é uma startup. Então, o Em Ação pode passar próximo. O Em Ação nasceu da nossa natureza do Expresso Ação, onde a gente engaja pessoas há 20 anos a trabalharem em prol de uma sociedade, em prol de uma comunidade, através do voluntariado, seja ele em projetos sociais ou em projetos, para nós é uma coisa só, mas projetos missionários. Todas as nossas ações sempre foram usando das tecnologias sociais para encurtar a distância entre a igreja e o bairro. Por quê? A gente percebe que com o boom que a gente teve ali nos anos 80, 90, dos missionários, o Brasil enviando missionários para tudo quanto é lugar do mundo, a gente percebeu que em determinado momento a igreja terceirizou sua ação missionária. E o pessoal quem ficou aqui, quem não foi para o campo, nos contextos pioneiros, ficou aqui e se estabeleceu uma cultura Netflix, uma coisa de consumir um conteúdo. Então, eu venho no domingo, eu sento no banco, eu consumo o conteúdo daquele culto, eu faço o meu papel de servo, de adorador, e depois eu vou para minha casa, e aí na semana seguinte eu volto, e assim por diante. E aí a gente esqueceu que a igreja esqueceu que ela tem um papel fundamental onde ela está. Então a igreja ela é um lugar de paz. No contexto da igreja histórica, os discípulos curavam as pessoas. Os discípulos eles expulsavam demônios. As pessoas olhavam para as igrejas, para aquele grupo de pessoas, e olhava, ali eu tenho esperança. Ali eu consigo ir, eu sei que eu vou ser cuidado. Ali eu sei que eu vou ser tratado de alguma forma. E aí a igreja acabou virando mais um clube do que esse lugar de esperança. Então o Expresso Ação, ele desde sempre, ele cria tecnologias sociais para diminuir essa distância entre a igreja e a cidade, para que a cidade, o bairro, veja a igreja como um lugar de esperança mais uma vez. Então a gente... Só um minutinho. Então nesse contexto onde a gente estava perdendo recursos, o Simval fazia uma palestra nas escolas, nas empresas, nas universidades, onde ele chamava as pessoas para pequenas boas ações. Uma palestra chama Pequenas Ações, Grandes Transformações, uma brincadeira com pequenas empresas, grandes negócios. Então a ideia é de que
A mudança que a gente quer no mundo está em nós e a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouquinho, a gente muda o mundo. Então, no final da palestra, em que ele falava sobre impacto positivo, sobre voluntariado, ele entregava um cardzinho para as pessoas com uma sugestão de boas ações. Tem uma listinha de 5 ações com cards de cores diferentes. E aí tinha lá, plantar uma árvore, doar sangue, elogiar alguém publicamente, pagar um almoço para alguém, reciclar o lixo, pequenas coisas. Coisas que você não precisa ter uma organização para fazer. Uma coisa que você pode fazer no seu dia a dia. E aí no final falava, ó, escolhe alguma dessas ações dessa lista e posta nas redes sociais com a hashtag em ação. Então a palestra era basicamente isso. E aí, nessa época, uma das empresas que ainda nos patrocinava, nessa época eu já estava na equipe, e eles pediram para a gente fazer alguma coisa, alguma ação, para que os colaboradores da empresa entendessem a importância da contribuição da empresa para o Expresso Ação. Desculpe, a empresa já patrocinava o Expresso Ação por muitos anos, com bastante dinheiro, e eles não conseguiam traduzir isso para os colaboradores. Eles não entendiam, os colaboradores não entendiam por que aquele dinheiro ia para o Expresso Ação e tudo mais. Então, eles pediram para que a gente fizesse alguma ação envolvendo os colaboradores. E aí a gente pensou, fez um briefing com eles, entendeu um pouquinho mais o perfil do pessoal, e aí a gente fez uma gamificação. O Simval já tinha feito essa palestra nessa empresa, e aí a gente pegou essas pequenas boas ações e transformou num jogo. Então, cada pequena boa ação tinha uma pontuação, com níveis de dificuldade. Então, doar sangue valia 100 pontos, era que valia mais. Plantar uma árvore 80, pagar um almoço para alguém 50, doar uma peça de roupa 5 pontos e assim por diante. E aí, por um mês, 4 equipes de 10 pessoas, então 40 pessoas jogaram por um mês esse jogo. Toda semana eu recebia uma planilha dos líderes dessas equipes me dizendo quais ações tinham sido realizadas e mandando fotos para comprovar que as ações foram de fato realizadas, né? Para não ser só... Porque o brasileiro sabe como é que é, né? O brasileiro adora um joguinho, adora dar um jeitinho para ganhar o jogo. Então, a gente colocou essa contrapartida da foto para que a gente comprovasse que aquilo de fato tinha sido feito, né? E aí foi assim por 45 dias. E aí chegou no final, gente, eu fiz um relatório juntando todas as informações, e essas 40 pessoas juntaram 5.000 peças de roupa, 35 doações de sangue, 6 animais adotados, 80 ações realizadas por uma vaquinha, e assim por diante. Uma porrada de coisa que só 40 pessoas mobilizaram. E aí no final, a gente teve um happy hour lá da empresa para a gente apresentar os resultados da campanha e apresentar os times vencedores. E aí o dono da empresa não conseguia falar, de tão emocionado que ele estava, porque ele viu o tamanho do impacto a partir de uma coisa que não foi ele que fez, ele só propôs e o pessoal fez. E aí, nesse momento, a gente falou, poxa, acho que aqui é uma experiência de uma boa proposta que a gente pode oferecer para outras empresas. E aí a gente transformou essa proposta numa startup, e hoje a gente tem um aplicativo que gamifica isso sem precisar da planilha. Então, a gente chega na empresa, divide a empresa em equipes, define uma lista de boas ações, que também é customizada. Cada boa ação tem uma ligação com o ONU, com um ODS da ONU. E aí o pessoal joga dentro do aplicativo, você consegue enviar ação, tirar foto, ver qual é o time que está na frente, qual é a pessoa do seu time que fez, qual que não fez. Então tudo acontece por meio de um aplicativo. E a gente criou outras propostas de valor, pode passar o próximo slide, outras propostas de valor para as empresas. A partir dessa ideia, a gente foi entender quais eram... Próximo slide? Quais eram as dores dos gestores, quais eram as dores dessas empresas. Então, hoje, né, a nossa startup ela tem uma proposta de valor para 3 áreas básicas de uma empresa. Então, a primeira é a responsabilidade social, que é natural, né? A gente, por conta das boas ações, desses números que eu falei para vocês, isso vira balanço social para a empresa. Então, isso vira resultado social da empresa, o que quase toda empresa de médio e grande porte precisa ter, que é o balanço social.
A gente gera marketing, conteúdo de marketing para a empresa, porque cada boa ação pode ser compartilhada nas redes sociais e aí acontece o que a gente chama de mídia espontânea. Todo departamento de área de empresa tem que gerar conteúdo para vender os seus serviços, para fazer a marca ser conhecida, enfim. Então, nas redes sociais, isso vira mídia espontânea. É o conteúdo que não vem desse setor de marketing. É uma coisa que acontece e beneficia a empresa sem que ela tenha que gerar esse conteúdo. E, por fim, a área de gestão, e mais importante, porque o que acontece? As empresas hoje elas estão preocupadas. O Rômulo contou aqui para a gente sobre a rotatividade dos professores nas escolas de inglês. Isso também é um problema nas empresas, seja ela qual for o tipo de empresa, o tipo de produto, toda empresa sofre com o alto turnover, que é essa mudança repentina de funcionários. Por quê? Você gera um tempo para formar esse funcionário, você tem um processo de indução desse funcionário, onde ele vai aprender tudo o que a empresa é, o que ela faz e a função dele naquele organograma. Isso gera tempo, isso gera dinheiro. Então, você leva um tempo para formar, o Dudu trabalha com treinamento, então sabe o quanto demora para você conseguir formar um profissional e ele conseguir rodar legal dentro da empresa. E aí toda vez que esse profissional sai, tem que entrar outro e aí o processo começa de novo. Então toda empresa sofre muito com essa rotatividade. Outra coisa, muita gente hoje é afastada pelos problemas que são do nosso século. Depressão, burnout, os transtornos de ansiedade. Então, muitas empresas estão perdendo também dinheiro com isso. Então, o Em Ação, por conta da proposta, e isso é uma coisa que a gente vive há 20 anos no Expressa Ação, por conta da proposta social, por conta do voluntariado, como eu contei para vocês, que as minhas melhores histórias têm a ver com voluntariado. Então, essas ações que acontecem por causa do jogo, fazem com que essas pessoas tenham um momento de alívio da sua ansiedade, da sua depressão. Então, promove o que a gente tem chamado de elevação, que é o sentimento contrário à depressão. A depressão, a gente entra numa tristeza profunda e tem esse nome que faz alusão a uma caída, né? A elevação é o contrário, por conta da experiência de ajudar uma pessoa, de fazer o bem, a própria pessoa se sente bem. Então, a gente promove o sentimento de elevação, o que diminui os níveis de ansiedade, de depressão e assim por diante. Então, eu já falei para vocês como funciona. Pode pular um slide aí, pode pular mais um. A gente tem algumas pesquisas que comprovam que as empresas que estão envolvidas com questões sociais têm o melhor do seu colaborador. Então, quando o colaborador percebe que a empresa ela gera impacto positivo na comunidade e no entorno, ele fica mais tempo na empresa, ele recomenda bens e serviços da empresa, ele recomenda a empresa para trabalhar, e isso tudo faz com que a empresa seja mais lucrativa. E o que isso tem a ver com o BAN? Como que a gente fala de Jesus dentro das empresas? Na ativação de cada campanha, a gente faz uma palestra, onde o Simval é quem dá a maior parte dessa palestra, e é um momento onde a gente fala sobre boas ações, e geralmente tem um link com o Bom Samaritano, por exemplo, e é onde a gente fala sobre a espiritualidade. E naturalmente, pessoal, quando a gente faz esse programa dentro de alguma empresa, dentro de alguma escola, todo mundo que participa procura a gente depois e fala de onde surgiu. E aí a gente chama para um relacionamento, e é onde a coisa acontece. Então, no Em Ação, o nosso lema é: a sua equipe joga, o mundo muda e todos ganham. Então, entre em ação. Esse é o nosso slogan.